Neste estudo, vamos constatar algo impressionante. O noivado de Jesus com sua igreja ocorreu exatamente em sua primeira vinda à Terra, há cerca de 2000 anos atrás, nos mesmos e exatos moldes de um noivado judaico. O espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, que começa com o arrebatamento, corresponde exatamente ao período em que os noivos ficam sem se ver, entre o noivado e o casamento judaicos. E, por fim, na segunda vinda de Jesus, que começa com o arrebatamento, ocorrerá o casamento entre o glorioso noivo judeu e sua noiva gentia igreja, nos exatos moldes de um casamento judaico. Desta forma, as Escrituras nos revelam claramente que o arrebatamento da noiva é um dos diversos eventos que compõem a sequência de eventos desde o noivado até o casamento entre o Senhor e sua amada, os quais transcorrem exatamente nos mesmos moldes de um noivado e um casamento judaicos. O segredo é revelado. Na primeira vinda de Jesus celebrou-se o noivado, na segunda vinda do Senhor será celebrado o casamento. O noivado e o casamento do glorioso noivo judeu com sua amada noiva gentia ocorrem exatamente de acordo com o padrão do noivado e do casamento judaicos nos tempos bíblicos. O arrebatamento da noiva é o evento que demarca o fim do noivado e dá início ao casamento propriamente dito. Ponto 1. O segredo revelado. A primeira vinda de Jesus teve como objetivo a celebração do noivado entre o glorioso rei judeu e sua amada igreja, tudo nos rigorosos moldes de um noivado judaico. A primeira evidência. O rapaz judeu escolhe uma moça com quem pretende se casar. Em Israel, desde os tempos bíblicos, a iniciativa para o casamento sempre foi do rapaz que, ao se afeiçoar de uma moça, a escolhia para ser sua noiva e posteriormente sua esposa. Na primeira vinda de Jesus, o Rei dos Reis, se afeiçoou de sua futura noiva, a Igreja, e a escolheu para com ela se casar. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15,16. A segunda evidência, o contrato preparado pelo rapaz pretendente. Para demonstrar seu desejo de se casar com uma moça em Israel, o rapaz judeu preparava um contrato ou testamento para apresentar a moça e a sua família na casa dela. Neste contrato, o pretendente apresentava sua disposição de assumir a moça como esposa e descrevia os termos sob os quais ele pretendia se casar. Na primeira vinda, Jesus veio à terra, à casa de sua futura noiva em sua primeira vinda. O Senhor trouxe consigo um contrato, pacto ou aliança, o qual é chamado de Nova Aliança ou Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Lucas 22:20. A terceira evidência. A principal parte do contrato trata do bem de alto valor que o rapaz oferece como preço pela futura noiva. A principal parte do contrato consistia no preço da noiva, ou seja, o valor que o rapaz estava disposto a pagar para se casar com ela. O pagamento deveria ser feito à família da moça em troca de sua permissão. Este preço da noiva costumava ser bem alto e mostrava quão valiosa era a moça para o rapaz. O rapaz ia à casa da moça com o contrato e com um bem de alto valor a ser dado pela moça. Na primeira vinda, Jesus veio à terra e apresentou à sua futura noiva o bem de alto valor que daria por ela. Este bem de alto valor foi anunciado à sua futura noiva por ocasião de sua última ceia. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo:
Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Sim, o corpo do Senhor foi oferecido como bem de alto valor a ser dado pela sua futura noiva, a Igreja. O apóstolo Paulo também sabia deste mistério, porque fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios 6:20a. Quarta evidência. O rapaz então oferece um cálice de vinho e a futura noiva o bebe como sinal de que aceitou o noivado. Na sequência, o rapaz enchia um cálice com vinho novo, fruto da vide, e dava à moça. Se ela bebesse o vinho, então estava respondendo, através deste ato, que havia aceitado a proposta. A partir de então, o rapaz e a moça passavam a ser considerados noivos. Na primeira vinda, Jesus ofereceu à sua amada, representada pelos apóstolos, o cálice com vinho. Ao bebê-lo, sua amada selou a nova aliança entre os noivos, o glorioso rei judeu e a sua amada igreja gentia. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 27 a 28. Sim, a noiva bebe do cálice e então a nova aliança é selada entre os dois noivos, tendo sido também assegurado à noiva que seus pecados ou dívidas seriam remidos pelo santo noivo como parte do contrato da nova aliança. Agora, quinta evidência. O rapaz então oferece à sua noiva um presente de altíssimo valor para que ela possa se lembrar dele durante o período do noivado. Em seguida, o rapaz judeu dava à noiva um presente de altíssimo valor para celebrar o noivado e para que ela possa se lembrar dele durante o longo período de noivado. Na primeira vinda, o glorioso noivo Jesus deu à sua noiva um excelentíssimo presente momentos antes de se afastar dela para o período de noivado. João 20, 22 a 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, ou melhor, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ao receber este presente de altíssimo valor, que é o Espírito Santo, a noiva lembrará do Senhor durante todo o período de noivado. A sexta evidência. Após dar este presente de altíssimo valor, o noivo se despede da noiva, pois nos tempos bíblicos, noivo e noiva não se veem durante todo o tempo de noivado em Israel. O noivado em Israel era um compromisso de cunho legal, como um casamento. A única diferença era que no noivado, cuja duração variava de 1 a 3 anos, a noiva e o noivo ficavam separados, sem se verem um ao outro. Neste período, estando um longe do outro, cada um se dedicava à preparação com vistas ao futuro casamento. Assim sendo, após presentear sua noiva, o noivo se despedia dela para o período do noivado. Na primeira vinda, o noivo Jesus também, após presentear sua noiva, assoprando sobre ela o Espírito Santo, se despediu de sua amada, subindo à casa de seu pai. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Lucas 24, 49 a 52. 2. O segredo revelado.
O período entre a primeira e segunda vinda de Jesus corresponde ao tempo do noivado entre o glorioso rei judeu e sua amada igreja, tempo este em que os noivos não se veem, tudo nos rigorosos moldes de um noivado judaico. Sétima evidência. No tempo do noivado, noivo e noiva não se verão, até o retorno do noivo à casa da noiva, depois de um longo tempo. Após a despedida do noivo, ele e a noiva não se verão mais por um longo tempo. É o tempo do noivado, de 1 a 3 anos. Ao final desse período, o noivo retornará à casa da noiva. No período entre as duas vindas, a amada noiva do Senhor, a igreja, já não vê seu noivo por um longo tempo, cerca de 2000 anos. É o tempo do noivado, perfeito. Ocorre que o noivo voltará à casa de sua noiva em muito breve. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, versículo 9 a 11. Oitava evidência. Logo depois da despedida do noivo para o tempo do noivado, a noiva participa do mikvah, o batismo purificador. Após a despedida do noivo, a noiva participa da cerimônia da mikvah, palavra que é traduzida por batismo, ocasião em que a noiva toma um banho purificador. Até os dias atuais, de acordo com as regras do noivado, nenhuma noiva pode se casar sem ter participado da mikvah. No período entre as duas vindas, após a despedida do glorioso noivo judeu, a noiva do Senhor é purificada pela mikvah prometida pelo Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos 1, 4 a 5. A amada noiva, para se habilitar para o futuro casamento, precisava receber a mikvah, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Não se tratava do batismo de João, a mikvah com água, pois esta ocorreu enquanto o noivo ainda estava com a noiva em sua primeira vinda. A mikvah realizada especificamente após a despedida do noivo é a mikvah com o Espírito Santo, fato este que efetivamente ocorreu pouco tempo depois da despedida do santo noivo, conforme ele mesmo afirmou, não muito tempo depois daqueles dias. Atos 1, 5b. Eis a mikvah da noiva do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 5. Nona evidência. Durante o tempo do noivado, o noivo se dedica a edificar a câmara nupcial junto à casa de seu pai. Uma das principais finalidades do tempo do noivado reside na necessidade de o noivo construir uma câmara nupcial para ele e sua noiva, junto à casa do pai dele. No período entre as duas vindas, o glorioso noivo se dedica à preparação da câmara nupcial junto à casa do pai. O noivo avisou a sua noiva que precisaria ir à casa de seu pai, onde prepararia lugar para recebê-la.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14, 2. Neste texto, o Senhor Jesus deixa claro que o tempo do seu noivado com a igreja será dedicado por ele à preparação do lugar para os dois, noivo e noiva, ou seja, para a construção da câmara nupcial celestial junto à casa do Pai. 10ª evidência. O noivo só pode voltar para buscar sua noiva com o consentimento do pai dele. Ocorre que o noivo somente poderá voltar para buscar sua noiva e dar início ao casamento no momento em que o pai dele determinar. No período entre as duas vindas, o noivo aguarda o consentimento do pai para que venha buscar sua noiva. O noivo Jesus revelou que, quanto ao momento de sua volta para buscar sua noiva, somente seu pai sabe. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:32. Tudo nos perfeitos moldes de um noivado judaico. 11ª evidência. A noiva, enquanto espera pelo noivo, se prepara e se consagra para ele, mantendo acesas suas lâmpadas. Enquanto o noivo prepara a câmara nupcial, a noiva, à distância, se consagra para ele. Anda de tal forma que todos sabem que está comprometida. Compra produtos de alto valor para impressioná-lo no grande dia. Ela não sabe quando seu noivo virá buscá-la, devendo então estar sempre pronta para o grande encontro. Como era costume dos noivos virem buscar suas noivas no meio da noite para roubá-las, a noiva precisava ter sua lâmpada e pertences sempre prontos. A noiva e suas damas de honra ficavam à espera, mantendo todas suas lâmpadas acesas e preparadas para a chegada do noivo. No período entre as duas vindas, a noiva se consagra à espera do noivo, afinal, ela é exclusiva de seu amado. O noivo profetizou que, por ocasião de sua volta, sua amada noiva prudente estará preparada com as lâmpadas acesas para o encontro com o seu amado. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 1, 4, 6 a 7 e o 10. 12ª evidência. Construída a câmara nupcial, o noivo se prepara para voltar à casa da noiva. Depois de construir a câmara nupcial junto à casa de seu pai, o noivo se prepara para voltar à casa da noiva a fim de dar início à celebração do casamento. No período entre as duas vindas, quando já tiver preparado a câmara nupcial junto da casa do Pai Celestial, o noivo se preparará para voltar à casa de sua amada noiva. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 3. Neste texto, o Senhor confirma que, preparando o lugar, que é a câmara nupcial, ele voltará para buscar sua noiva, tudo nos perfeitos moldes de um noivado judaico. Terceiro ponto. O segredo revelado. A segunda vinda de Jesus terá como objetivo a celebração do casamento entre o glorioso rei judeu e sua amada igreja, tudo nos rigorosos moldes de um casamento judaico. 13ª evidência. O noivo vem buscar sua noiva em noite de lua nova.
De acordo com a tradição do casamento judaico, o noivo vem buscar sua noiva em uma noite de lua nova, pois é a noite mais escura do mês. Daí a necessidade de a noiva ter sua lâmpada sempre acesa para que possa estar preparada para a chegada de seu noivo em uma noite de densa escuridão. Na segunda vinda, o glorioso noivo Jesus virá buscar sua amada igreja na noite de lua nova. Isto ficou plenamente revelado pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Senhor. Paulo nos disse um mistério, é um segredo, sobre o momento do arrebatamento da igreja do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. De acordo com a Escritura, a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, a última trombeta soará e ocorrerá o arrebatamento da igreja. E quando é tocada a última trombeta? De acordo com a tradição judaica, lembremos-nos que o apóstolo Paulo era judeu e profundo conhecedor das tradições judaicas. A última trombeta se refere à última trombeta tocada anualmente na Festa das Trombetas, festa esta celebrada por 2 dias, a partir do aparecimento da lua nova em Jerusalém. Nas Escrituras Sagradas, em Levítico capítulo 23, o Senhor criou 7 festas, as quais chamou de minhas santas solenidades, a saber, Páscoa judaica, Pechá, pães, asmos, primícias, Abicurim, Pentecostes, Shavuot, trombetas, Yom Teruá, expiação ou perdão, Yom Kippur, e tabernáculos, Sukkot. Há 3 trombetas especiais. A primeira trombeta é tocada na festa do Pentecostes, Shavuot. A grande trombeta é tocada no dia do perdão, Yom Kippur. A última trombeta, que é a última trombeta tocada na festa das trombetas, Yom Teruá. Este é o segredo revelado pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A última trombeta tocada por um rabino ao final de uma festa das trombetas em Jerusalém moverá a mão do Santo dos Santos, o qual virá buscar sua amada noiva, a igreja, arrebatando-a nos ares. Logo, o casamento entre o rei judeu Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico, e a igreja se dará exatamente de acordo com o padrão de um casamento judaico. Segundo o costume judaico, o noivo vem buscar sua noiva por ocasião da lua nova. Ora, sendo a festa das trombetas a única das 7 festas do Senhor celebrada em uma lua nova, ao seguir o padrão judaico, o noivo virá buscar sua noiva, confirmando a profecia de 1 Coríntios 15, 51 a 52. Por ocasião da única de suas festas celebrada na lua nova, a festa das trombetas, ao toque da última trombeta. A Escritura Sagrada não revela, entretanto, o ano em que ocorrerá a festa das trombetas, em que se dará o arrebatamento da noiva do Senhor. Jesus Cristo confirmou que esta informação somente o Pai sabe. A expressão idiomática hebraica daquele dia e hora ninguém sabe, utilizada por Jesus e pelos judeus do primeiro século, se referia à festa das trombetas. Uma vez que, por ser a única festa celebrada na lua nova, lhe eram reservados 2 dias. Tendo em vista que ficava muito difícil se identificar em qual dia efetivamente aparecia a lua nova em Jerusalém.
Por esta razão, era comum os judeus crentes do primeiro século se referirem à festa das trombetas como a festa daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Assim, uma melhor exegese do texto sagrado de Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Pode ser assim entendida. Daquela festa das trombetas, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai sabe. 14ª evidência. O noivo judeu ergue Nissuim em hebraico, sua noiva no ar e a arrebata, Lakash em hebraico. Na sequência da volta do noivo judeu, este, ao encontrar sua noiva, a ergue no ar e a arrebata para si. Na segunda vinda, o glorioso noivo Jesus virá buscar sua amada noiva, a igreja, a erguerá nos ares e a arrebatará para si. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Tudo minuciosamente perfeito. 15ª evidência. O noivo, ao vir buscar sua noiva, não participará sozinho deste momento, pois um grande e fiel amigo dos noivos estará também presente ao encontro de ambos. O noivo judeu, ao encontrar sua noiva, não a encontra sozinha, pois juntamente com os noivos, de acordo com a tradição do casamento judaico, participa como testemunha das bodas um grande e fiel amigo dos noivos. Na segunda vinda, o santo noivo judeu, ao encontrar sua amada noiva nos ares, terá a companhia deste fiel e grande amigo de ambos os noivos, o Espírito Santo. E é este amigo dos noivos, o Espírito Santo, que está a interceder junto ao glorioso noivo pela sua noiva gentia, a qual anseia pela sua vinda. E o Espírito Santo e a esposa dizem, vem. Apocalipse 22:17. Sem dúvida, o Espírito Santo é o grande amigo de ambos os noivos. 16ª evidência. O amigo que participa do encontro dos noivos será testemunha do casamento. O amigo participa do encontro dos noivos e os acompanha-os até a entrada da câmara nupcial construída pelo noivo na casa do pai dele. Após os noivos entrarem na câmara, o amigo fica do lado de fora da câmara até ser avisado pelo noivo que o casamento se consumou dentro da câmara nupcial. Neste momento, o fiel amigo dá testemunho diante dos convidados que o casamento se consumou dentro da câmara nupcial e é dado início aos 7 dias de celebração das bodas. Na segunda vinda, o Espírito Santo é o fiel amigo que testemunhará o casamento de Jesus, o Messias, com sua igreja. No texto sagrado em que a esposa do Senhor é apresentada para as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19:7-10, é claramente dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, uma das manifestações do Espírito Santo. O espírito de profecia dá testemunho de Jesus nas bodas do glorioso noivo judeu com sua amada noiva, nos mesmos exatos moldes de um casamento judaico. Confira. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
e disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 7 a 10. É realmente um casamento celebrado nos exatos moldes de um casamento judaico, inclusive com o testemunho do fiel e grande amigo, o Espírito Santo. 17ª evidência. Os noivos entram na câmara nupcial e lá permanecem com a porta fechada. Os noivos entram na câmara nupcial e a porta da câmara se fecha, isolando os noivos da celebração realizada pelos convidados. Na segunda vinda, quando o santo noivo entrar na câmara celestial com sua amada noiva, a porta da câmara se fechará. Observe. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Cada detalhe, cada aspecto, cada ponto é tal qual um casamento judaico. 18ª evidência. Enquanto os noivos permanecem na câmara nupcial, os convidados festejam as bodas na casa do pai do noivo. Enquanto os noivos permanecem na câmara nupcial a portas fechadas, as bodas são celebradas pelos convidados na casa do pai do noivo. Na segunda vinda, os convidados do Pai estarão em sua casa, enquanto Jesus, o Filho de Deus Pai, estiver em núpcias com sua amada na câmara celestial. Confira. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mateus 22, 1 a 3. Sim, o rei do reino dos céus é o Pai que chamou os convidados para a sua casa celestial, a fim de celebrarem as bodas de seu Filho Jesus Cristo. 19ª evidência. Os noivos permanecem na câmara nupcial por 7 dias na chamada Semana da Noiva. Os noivos coabitam à porta fechada por 7 dias, na chamada Semana da Noiva, conforme a tradição judaica, vide Juízes 14, 12. Ao final dos 7 dias, o par já sai da câmara, não mais como noivos, mas como casados, pois o casamento entre os dois se consumou no interior da câmara, e isto foi efetivamente testemunhado perante os convidados pelo fiel e grande amigo dos noivos. Na segunda vinda, o glorioso noivo coabitará com sua amada igreja por 1 semana de anos, logo após o arrebatamento da noiva. No céu, transcorrerá 1 semana de anos de regozijo entre os noivos, e na terra haverá 1 semana de anos de grande tribulação para seus habitantes. Os 2 acontecimentos começarão ao mesmo tempo. O arrebatamento da noiva dará início tanto às bodas do Cordeiro como à grande tribulação, concomitante com o concerto firmado de Daniel 9:27. Assim, racionalmente se entende que o arrebatamento ocorre, sem dúvida, antes da grande tribulação. Ambos os acontecimentos, bodas do Cordeiro e grande tribulação, têm a mesma duração de 7 anos, 1 semana de anos. E ambos os acontecimentos terminam ao mesmo tempo, tal como retrata o capítulo 19 do Apocalipse. Os 3 primeiros versículos abaixo tratam da celebração por uma grande multidão nos céus pela queda da Babilônia, ou seja, da destruição do império anticristão político-religioso. Ao final da grande tribulação, os 4 últimos versículos
tratam da celebração por esta mesma multidão, ao final dos 7 anos das bodas do Cordeiro, pelo surgimento do glorioso Rei, agora esposo e de sua esposa, ao saírem da Câmara Celestial com o devido destaque para a esposa e a beleza de seu vestido, nos versículos 7 e 8, pois ao sair da Câmara é digna de toda a honradez e admiração. Assim sendo, as bodas do Cordeiro e a grande tribulação se iniciam e se encerram simultaneamente. Ambos os acontecimentos, bodas do Cordeiro e grande tribulação, ocorrem logo depois do arrebatamento da noiva. Ambos duram 1 semana de anos, sendo os desfechos de ambos os acontecimentos celebrados por uma grande multidão nos céus. Confira a exatidão e perfeição da palavra de Deus. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 1-3 e 6-9. 20ª evidência. Ao final da semana da noiva, esposo e esposa saem da câmara nupcial, e então é servida a ceia das bodas. Terminada a chamada semana da noiva, esposo e esposa saem da câmara nupcial, e então é servida a ceia das bodas. Nesta ocasião, a esposa recebe grande destaque entre os convidados. A ceia das bodas, que ocorre ao final da semana da noiva, é o ponto máximo da celebração. Na segunda vinda, ao final dos 7 anos de bodas do Cordeiro, quando o esposo judeu e sua esposa gentia saírem da câmara celestial, também será servida a ceia das bodas do Cordeiro. A esposa do Cordeiro ganhará destaque todo especial entre os convidados, pois se apresentará com vestes resplandecentes de linho fino e puro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 1-3, 6-9. 21ª evidência. O casamento qualifica a esposa como mulher digna de toda admiração. Seu esposo está muito feliz e a honra muitíssimo. O casamento revela sua condição de mulher honrada e digna de todo respeito e admiração. Ela sai da câmara nupcial com vestes resplandecentes. Seu esposo está muito feliz e não esconde sua admiração por ela. O esposo dá a devida honra à sua esposa perante todos os convidados durante a ceia das bodas e depois perante toda a vida a dois. Na segunda vinda, o esposo judeu, na ceia das bodas do Cordeiro, honra muitíssimo sua esposa. Confira.
Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12:37. No texto acima é dito que o Senhor, o esposo judeu, fará com que sua esposa, composta de servos vigilantes que serão arrebatados, se assente à mesa da ceia das bodas do Cordeiro, e ele próprio, o esposo, se cingirá ou se arrumará e servirá sua própria esposa à mesa, demonstrando a grande honra e admiração que o Cordeiro nutre pela sua amada esposa. Honrar o cônjuge é um ato contínuo por toda a vida. A esposa gentia sabe que o seu esposo judeu é o seu Senhor. Por sua vez, o esposo judeu, o grande rei, honrará sua esposa de tal forma que concederá a ela que venha a assentar-se junto dele em seu trono de glória. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. O amor do glorioso esposo, o grande rei, pela sua esposa, chegará a tal ponto que ele, o Filho de Deus, dará uma prova de amor inimaginável. Concederá que sua esposa seja alvo de adoração, ou seja, ele compartilhará de sua glória divina com ela, para que todos saibam o quanto ele a ama. Veja como ele se dirige à sua esposa neste texto do Apocalipse. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3:9. Isto é simplesmente muitíssimo maravilhoso. Glórias a Jesus, o Messias judeu e esposo da igreja. Ele é realmente formidável. Amados, neste estudo verificamos que a primeira vinda do Senhor, há cerca de 2000 anos atrás, teve como objetivo a celebração do noivado do grande rei judeu com sua eleita amada gentia. Da mesma forma, a segunda vinda do Senhor terá como objetivo dar continuação a esta linda história de amor com a celebração do casamento entre o Senhor Jesus e sua amada noiva. Com a segunda vinda do Senhor, o noivado se transformará em casamento. Desta forma, tudo, noivado e casamento, foi e será realizado em obediência aos exatos moldes de um noivado e casamento judaicos. Pois afinal, o noivo é o próprio grande rei judeu Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Com este estudo, verificamos qual a verdadeira essência das Sagradas Escrituras, para que se possa ter o conhecimento da palavra profética em toda a sua plenitude. Necessário é que se tenha a real compreensão da revelação que reside no fato de o noivado e o casamento de Jesus com a igreja seguirem os exatos moldes de um noivado e casamento judaicos. O arrebatamento é o próximo evento no plano profético, pois é exatamente o arrebatamento da noiva que demarca o fim no tempo do noivado, tempo este que já dura cerca de 2000 anos, e o início do tempo do casamento. Assim, racionalmente se entende que o arrebatamento ocorre sem dúvida antes da grande tribulação. Tudo perfeitamente de acordo com as Escrituras, nos moldes de um casamento judaico. E quando se dará o arrebatamento? Não sabemos a data exata, somente o Pai sabe, mas algumas revelações já nos foram dadas pelas Santas Escrituras. Será numa lua nova, exatamente como em um casamento judaico, e além disso ocorrerá ao soar da última trombeta da festa das trombetas, exatamente como o apóstolo Paulo nos revelou este mistério. A última trombeta soará e ocorrerá o arrebatamento, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Vale frisar
que a revelação escrita por Paulo combina perfeitamente com o fato de, no padrão do casamento judaico, o noivo arrebatar sua noiva em noite de lua nova, uma vez que a festa das trombetas, na qual é soada a última trombeta, é a única das festas do Senhor que é celebrada na lua nova. Amados, nós que somos parte da noiva sabemos que a noiva deve possuir as lâmpadas acesas para a chegada do noivo e que, além disso, o aguarda ansiosamente. Além disso, tanto a noiva como o noivo são amigos do Espírito Santo, o qual será testemunha das bodas do Cordeiro. Apesar da noiva e do noivo não se verem há cerca de 2000 anos, ambos têm sido consolados neste tempo do noivado pelo Espírito Santo, este amigo dos noivos que intercede junto ao noivo sobre os pedidos de sua noiva e que procura informar a noiva sobre os movimentos do noivo em relação ao grande dia que se aproxima. Lembramo-nos que o noivo, enquanto estava com sua noiva em sua primeira vinda, falava diretamente com ela. No entanto, no tempo do noivado, que começou quando o noivo subiu aos céus, o noivo passou a falar com sua noiva através do Espírito Santo, amigos dos dois. O noivo escreve cartas para sua noiva, como as 7 cartas contidas nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, e ao final de cada carta tem o cuidado de recomendar à sua noiva que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E eu vou deixar aqui os versículos para você. É realmente maravilhoso como Jesus cumpre fielmente nas Escrituras Sagradas o padrão do noivado judaico, se comunicando com sua noiva no tempo do noivado através do amigo dos noivos, o Espírito Santo. Por fim, há algo especial que gostaria de compartilhar com os amados. É sobre uma grande e tremenda verdade que pode ainda não ter sido percebida pelos irmãos, a qual, entretanto, fará toda a diferença, momentos antes do arrebatamento da noiva. Este amigo dos noivos, o Espírito Santo, o qual testemunhará tanto o arrebatamento da noiva como o encontro dos noivos, de acordo com o padrão do casamento judaico, terá de ser necessariamente informado pelo noivo com alguma antecedência sobre qual o dia em que ele, o noivo, irá buscar sua noiva, de acordo com o consentimento que o noivo tenha recebido de seu pai. Afinal, este amigo terá de estar presente no momento do arrebatamento para testemunhá-lo. Logo, este amigo dos noivos, o Espírito Santo da verdade, quando souber do noivo sobre o grande dia do arrebatamento, ainda que não revele o dia exato para a noiva, poderá certamente, como amigo, indicar a ela, através das Escrituras, que o grande dia está muitíssimo próximo. Amados, não será isto o que tem ocorrido nestes últimos anos, nesses últimos meses, nesses últimos dias, através destes últimos estudos? Eu creio que sim. Afinal, o nosso amigo, o Espírito Santo, através das Escrituras, está a nos revelar tremendos segredos bíblicos, todos eles apontando para a iminente volta do noivo. Verdade é que, quando tratamos deste assunto, muito nos alegramos, pois sentimos que a noiva da qual fazemos parte está prestes a subir. Queridos, mantenhamos nossas lâmpadas sempre acesas, pois ele virá na lua nova ao soar a última trombeta de uma festa das trombetas. Que Deus os abençoe. Amém.